também a presença de uma pessoa que todo mundo que está aqui certamente conhece. E não conhece por causa da careca, por causa da barba, ou por causa do jeito, assim, vamos dizer, diferente dele ter se colocado durante a campanha presidencial. Conhece porque ele é uma figura. Eu queria chamar aqui para vocês o médico Dr. Enéas. Nesse momento, porque ele está preocupado com o desenvolvimento do Prona, que é o partido dele, por todo o Brasil. Então, a juventude, a moçada aqui, toda está aplaudindo, ele deve estar satisfeito. Vamos colocar no ar, então, o programa Silvia Popovic. Enéas, você faz sempre sucesso com essa barba negra sua, não? Se a senhora permite, eu queria perguntar para o doutor Fábio, uma questão técnica que me preocupou. O senhor caracterizou o complexo de uma maneira bonita, né, como sendo o resultado dessas agressões que constantemente nos são feitas pela sociedade que a gente vive. E eu não sou especialista como o senhor, estou para aprender com o senhor. Aliás, eu disse antes, eu estou para aprender aqui. Mas, no meu tempo de estudante de medicina e do que eu estudei, eu aprendi que isso era o complexo, essa coisa extremamente complexa, né, que se forma desde cedo. Esse conjunto, esse subsistema da personalidade seria devido a um conjunto de ideias e representações, algumas reprimidas, outras não. Dá para o senhor desenvolver melhor o que o senhor disse, no sentido de a cada instante eu estar sendo vítima? Por exemplo, eu com 26 anos fiquei careca. Uma hipótese. 26? 26. E como é que o senhor fez? O senhor... Mas eu quero examinar aqui o senhor ficou complexado, né? É essa a questão. Não, mas porque vamos falar, o senhor fala, depois ele interpreta, porque a gente vai ter o programa todo para interpretar. Pelo que eu aprendi na minha época, entende? O que eu quero aprender com o senhor agora, isso era tudo formado na infância. Eram ideias que iam ficando reprimidas, né? A concepção, aliás, Freud é do complexo de Édipo, mas a de inferioridade do Adler depois, quer dizer, e vai ficando na infância. E depois eu fico isso lá reprimido lá dentro de mim, e algumas coisas vêm à tona, outras não. Muito bem. Mas eu quero perguntar para o senhor, aos 26 anos eu já não era mais criança, 26 fiquei careca. E nem tinha notado que tinha ficado careca. A gente não nota, a gente não percebe essas coisas. Mas você não era vaidoso? Doutor Enéas, nós temos que abrir o coração desse programa, senão fica sem graça. Não, aos 26 anos, o senhor não notar que ficou careca? Não, não era completamente, não era isso que está aqui, não. Era razoavelmente careca, não era completamente. Não era tão careca. Não, entradas e saídas. Aí, eu estava dirigindo certa feita, o meu carro, na rua, e eu vi os garotos gritarem assim, deixa o careca passar. Aí eu olhei para o lado. Quer dizer, a percepção exata eu não tinha da calvície. Quer dizer, então isso, claro que dá um mal-estar tremendo. Não conheço um careca que gosta, dizer que gosta. Não gosto. Eu pergunto ao senhor, isso pode ser definido, então, a partir dessa faixa, esse mal-estar, essa necessidade, isso seria na concepção que o senhor apresentou ao complexo? O senhor responde em 14 segundos, hein? 14 segundos. O tempo que ele teve para ser candidato a presidente da República. Em 14 segundos, Fábio. É uma profunda maldade dos congressistas. Depois eu vou querer saber do doutor Enéas se ele deixou essa barbona toda para compensar a falta de cabelo. Não. Porque é tradicional. Você vê que o Dória aqui uma também. migração. É careca. Eles migraram. Essa é uma questão de migração. Tem uma piada do doutor Enéas que saiu na época da campanha lá em Brasília, que diziam que o senhor tinha tirado a fotografia ao contrário, né? Que o senhor era o contrário, o seu cabelo era parte. É mais uma piadinha maldosa que os carecas não devem gostar muito. Fábio, responde rapidamente ao doutor Enéas para a gente ir para os comerciais. Em 2 segundos eu digo que sim. E principalmente que o senhor diz uma coisa que é importante. Não é que os complexos são alguma coisa que me fazem de fora. É a resposta à agressão que me fazem de fora. É a minha resposta. Então o senhor, por exemplo, desenvolveu uma resposta muito interessante. Careca não sou eu. Careca deve ser algum outro que não deve ser eu. Exatamente. Então quer dizer que é uma resposta que o senhor desenvolveu aí. A tese clássica tem que ser reformulada, à luz do que o senhor está dizendo. Aquela tese bem antiga. Ele está dizendo que as pessoas muitas vezes negam a própria deficiência. Né? Muitas vezes as pessoas não querem nem ver um defeito que elas consideram tão grande que elas não querem nem olhar. O doutor Enéas, digamos que a gente pensasse numa cena de boxe, o doutor Enéas, por exemplo, se esquivou muito bem. Passou um soco passando perto, mas pegou no outro. Exatamente. Bom, nós vamos para os comerciais. Tem gente, inclusive, que tira partido disso. Eu acho que o doutor Enéas tirou partido disso da campanha presidencial. Nós vamos para os comerciais, ele vai falar como é que ele se aproveitou justamente de ter uma imagem diferenciada dos demais candidatos para ganhar votos e para fazer a carreira dele, que está indo de vento em popa. Não médica, mas política. A gente volta num minuto só depois dos comerciais. Não apenas médica, né? Aqui, ao vivo para todo o Brasil.
através de 52 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje nós estamos falando dos complexos, das inseguranças, e antes dos comerciais eu estava dizendo que o doutor Enéas, de certa maneira, se aproveitou da diferença para conquistar a atenção das pessoas na última eleição presidencial. Antes dele falar, tem uma outra pessoa que se aproveitou, vamos dizer, de um dote físico diferenciado para fazer uma carreira esportista e, na verdade, de muito sucesso, né? Participou da seleção brasileira de basquete, que é o Emil Rached. Emil, você pode se levantar, por favor? Pois não. No seu caso, talvez você devesse ficar sentado, né? Eu seguro o microfone para você, ponto de honra para mim. Emil, só para saber uma coisinha. Vamos lá. Se o pessoal fizer silêncio, fica mais fácil. Você tem 2,20 metros de altura. 2,20 metros. Isso certamente deve ter te trazido dificuldades na vida. De fato, surgiram muitas dificuldades. Agora, existem pequenos pormenores. Por exemplo, vocês estão achando que eu sou alto. Eu, na realidade, sou normal. Vocês é que são anormais. Veja bem, o homem convencionou que o metro tem que ter 100 centímetros. Que cada centímetro cúbico de sangue deve ter 4.000 a 5.000 hemácias. Que o litro tem que ter 1.000 mililitros. Eu convencionei que a minha estatura é normal com 2,20 metros. Vocês são anão. Anões. Eu acho que a gente é pigmeu, viu? Estou começando a achar aqui que... Não, mas deixando a brincadeira de lado, realmente eu tive problemas de adaptação. Problemas esses que eu resolvi através eu diria, uma autoanálise. E eu cheguei em determinado ponto da minha vida em que uma encruzilhada. Ou eu me acostumo com o mundo se acostuma comigo. Então eu cheguei à conclusão que é melhor, mais fácil eu me acostumar com o mundo, né? Você parou de brigar, vamos dizer, com o fato de ser Exatamente. E a partir do momento que eu passei a utilizar aquilo que Deus me deu em meu próprio benefício, eu passei a ser feliz. Tá vendo? Você foi jogar basquete, você foi fazer o que você achava que podia fazer. Jogar basquete, ser ator de televisão e outras coisas mais. Agora não é chato andar na rua, por exemplo, as pessoas todas olham, ou tem risadinhas assim maliciosas. O que você responde para as pessoas? Silvia, é muito difícil ser diferente aqui no Brasil. Suponhamos que você desça a Rua Augusta de biquíni daqueles bem pequenininho. Para, Rua Augusta. Exatamente. E a mesma coisa eu me sinto quando eu estou na rua, mas eu me adaptei ao meio. Agora, por outro lado, eu gostaria inclusive de questionar o Dr. Fábio com relação à definição de complexo. Eu acho que complexo está muito relacionado com inveja. A pessoa inveja aquela pessoa que ela tem os olhos mais bonitos ou que tem um nariz melhor que ele. Certo? Está sempre associado. Então, você se mete de complexo com de inveja. Você gostaria de ser que nem o outro. Exatamente. A pessoa passa a se comparar com outras que tenha, talvez, um predicado a mais que ela não possui. Quer dizer que você acha que, de certa maneira, as pessoas complexadas, elas são invejosas sempre ou não? E, de uma maneira geral, sim. Será que o pessoal concorda aí na mesa? O que vocês acham disso? O complexado geralmente é invejoso. Clodovil, você acha isso? Não, eu não acho. Quer dizer, mas é o meu ponto de vista, eu respeito o ponto de vista dele. O que eu acho é o seguinte, que nós, na verdade, temos duas vidas. Uma como a gente é obrigado a viver e outra como a gente gostaria de viver. Isso acontece com todo ser humano. Ninguém está contente consigo mesmo. Em várias situações, por vários motivos, né? Agora, eu acredito nessa coisa de... Até desaprendi de fazer televisão, você viu? Eu fico falando com você e esqueço da câmera, realmente. Mas acontece o seguinte, eu acho que todos nós não nos conhecemos. Quem conhece a gente é o semelhante. A gente tem da gente uma ideia, um reflexo de espelho, uma fotografia, um tape, mas isso não é verdade. Todas as posições são invertidas, né? E se a gente pudesse transcender e se enxergar, a matéria estaria inerte. Porque até agora só se falou na matéria, mas não se fala daquilo que segura a matéria aqui, que é exatamente a nossa força interior, essa luz toda. Então nós nunca nos veremos, quem nos enxerga é o semelhante. É por isso que a gente se apoia nas coisas dos outros, achando que as nossas podem ser arrumadas, porque na verdade nós queremos viver feliz com os outros, né? Porque é um processo de estar no meio da humanidade mesmo. Agora, se não estiver bem dentro de si mesmo, é impossível que isso aconteça. Isto é o meu ponto de vista sempre. Eu não quero discutir, não quero discordar de ninguém. Foi muito difícil encontrar os meus apoios para poder viver melhor. Quer dizer, eu acho que cada um pode encontrar o seu, desde que acredite em si mesmo e que acredite que tudo aqui é transitório, que tudo que se fala é subjetivo. O que o senhor acha disso que o Clodovil está dizendo? Eu respeito as convicções, né? O senhor Clodovil, inclusive sobre a vida extraterrena, é algo que tem que ser respeitado.
eu acredito que não há nem condição aqui de se discutir isso. É uma posição que tem que ser respeitada. Eu não teria a menor condição de discutir isso. Eu não sei se há outra vida e não acredito, não conheço... Não. Mas eu também não sei. Não, mas eu questão estou respeitando. Deixa eu dizer o seguinte, respeitando, claro. A questão da paranormalidade é assunto do nosso programa semana que vem. Então hoje vamos ficar aqui mais... Agora, se a senhora já me deu a palavra, eu queria responder a questão inicial do doutor Fábio. Eu estou totalmente de acordo quanto à posição apontada, quanto ao argumento aduzido por ele, no que concerne a necessidade de ser comum. A senhora há de convir que hoje existe uma tendência normal num país como o nosso, em que a educação foi relegada ao nível resto do chão, de todo mundo querer ser igual aos outros. Eu estou totalmente de acordo com ele. Evolução é sinônimo de diferenciação. Evolução é sinônimo, faz com que cada indivíduo consiga trazer de dentro de si, para fora, para o exterior, aquilo que ele tem de melhor. Ora, veja a senhora perguntou a que é que eu atribuía, se era o fato de ser diferente, o que eu consegui com os 15 segundos. Pode ser, personalidade é algo extremamente complexo. Personalidade é a soma de tudo que o indivíduo tem e que faz com que ele se comporte de uma forma e não de outra. A personalidade é única do indivíduo. Mas eu não diria que é só a careca, só a barba. É um conjunto, é um modo de falar. É só para terminar, um modo de falar, uma segurança que a gente transmite quando fala, a maneira de trazer para o exterior a sua verdade própria. Mas, doutora Enéas, era uma coisa insólita. A senhora aparecia na televisão e falava, meu nome é Enéas. Não, dona Silvia, mas eu não dizia meu nome só. Não. Mas eu só conseguia chamar a atenção sobre si através do seu discurso. Não, senhora. Assim nós estamos diminuindo a capacidade de percepção de 360 mil pessoas que olharam para o que eu dizia, que absorviam, prestavam atenção, ligavam. Foram pessoas de mais de 2.000 cidades que ligaram para o Rio de Janeiro, eu tenho isso catalogado, e que diziam, estou de acordo com o senhor. Ora, eu não tenho hipóxia cerebral. Os candidatos à presidência da República falam devagar porque nem construir ideias rapidamente conseguem. Eu planejava aquilo, não lia nada na frente, vídeo, nada, e falava 3, 4, 5, 6 palavras por segundo, e havia pessoas atentas. Crianças, que são normalmente mais atentas que os adultos, decoravam os textos. Quantas? Tão rápidos. Agora, doutora Enéas, só uma perguntinha. Ele falou, né, em 15 segundos... 14, eu deixava meio segundo antes. Sim, em cada segundo o senhor falava 4, 5 palavras. Exatamente. Agora, o senhor acha que o eleitor tem capacidade de aprender tudo isso e guardar, entender? Que o senhor tem a capacidade de transmitir? Isso é um outro caso. É indiscutível. Agora, aí é indiscutível. Ele captar, o senhor acha... É indiscutível que eu transmiti. Então o senhor concorda que o senhor fez realmente esse sucesso que eu todo? tenha uma diferenciação, não há dúvida. Peraí, quando ele falou em diferença... Só um minutinho, quando ele falou em diferença... Só um segundinho, doutora Enéas. Tem aqui um publicitário, considerado um dos maiores publicitários desse país, que é o Neil, e que entende dessa coisa do impacto no público. Neil, você acha que as pessoas votaram por causa do que ele dizia nos 14 segundos ou pelo impacto da imagem dele? Olha, eu sou aqui a única pessoa que não tem o direito de trabalhar com esse número perigoso que eu acho. Eu trabalho com investigação do público, com pesquisas. Você sabe? Não sei. Eu li o que o público falou nas pesquisas. Do Enéas. Não só do Enéas, mas desse negócio das pessoas se juntarem em tribos para serem iguais, e no momento que elas se juntam em tribos para serem iguais, elas querem, exigem um tratamento diferenciado, quase que individualizado. Cada pessoa, eu trabalho em publicidade, e cada pessoa diz para a gente nas pesquisas, porque é um trabalho de mão dupla, que elas querem ser tratadas como indivíduos, diferenciados e diferentes. Agora, na época da eleição, eu não tenho a menor dúvida, a gente recolheu o que passou do programa do Dr. Enéas, o que passou naquela época, na realidade, foi um folclore. Eu não tenho dúvida disso. Hoje ele tem um partido organizado, tem uma carreira que está desbravada, tem uma personalidade que discute ética, mas naquele momento ele recebeu uma leitura... A senhora permite? Por que o senhor, que é diretor de uma agência de publicidade, convidou-me na época para fazer para o comercial para o senhor? Pelo folclore. Mas, exatamente pelo folclore. Veja o senhor, um minutinho. É o modo como o senhor vê. Não, é o modo como o senhor não se acha assim diferente? Não é questão de achar. Quando eu falo, as pessoas ouvem. Por quê? Por causa da minha careca? Da barba? Se eu falo no posto de gasolina, as pessoas ouvem. Eu falo numa universidade, as pessoas ouvem. Eu falei agora, aqui há poucos dias, na academia, para 1000 professores de ginástica, eles ouviram. Sei. Eu falo sobre assuntos de natureza científica. Não, mas o senhor abriu um espaço para as pessoas ouvirem o senhor, porque senão ninguém ouviria um médico. Mesmo que o senhor seja um médico renomado, ninguém ouviu um médico renomado para falar de assuntos do país. Eu não falei medicina, senhora. Pois é, não foi fazer congresso de medicina. Não, eu acho que é o talento dele, é o barato dele. Eu estudei bastante. Olha, é o seguinte, só um minutinho. Eu sei que o senhor estudou muito sobre medicina. Não. Eu estudei filosofia, estudei ciência, por favor. Fiz ciências exatas. Não quis ofendê-lo, mas nós estamos aqui falando de como é que as pessoas... Eu não sou semi-analfabeto como os candidatos à presidência
da República são. Não, Eu acho que o grande mérito que o doutor Enéas teve... Eu só estou dizendo que o senhor se aproveitou. Eu dizia na tela, senhora. Se a senhora me chamou, eu estou dizendo a mesma coisa aqui. O senhor se aproveitou em 14 segundos para chamar a Do meu atenção do preparo e Brasil. da capacidade de falar e do português. Doutor Só Enéas, o senhor tinha 14 segundos. Mas eu sou capaz de exprimir. Eles não são, o problema não é meu, é deles. Então tá bom. Olha, eu não tenho hipóxia cerebral. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem um telefonema aqui... Da Denise Cruz de quem? Guarulhos. Denise Cruz de Guarulhos. Pergunta para o doutor Fábio Landa. Por que não se consegue, por exemplo, controlar um pouco a crueldade dessas crianças? Por que desde criança não se ensina às pessoas a não serem atacarem exatamente aquilo que são os pontos fracos Porque você acha que é dos outros? educação, Não há Enéas? achar, a senhora, desculpe, não há achar. Qualquer pessoa lúcida percebe que isso é uma questão educacional. Se nós ensinarmos às nossas crianças que deve haver respeito recíproco, que a criança deve olhar para o semelhante como semelhante a ela e compreender que os semelhantes têm diferenças. Se a gente olhar para a nossa criança, para o nosso filho, cada um para o seu filho, e disser assim, escute, se você estiver andando perto de um menino, o menino tiver um olho postiço, e aquele olho cair, você não ria dele, pode ser seu olho. Se nós tomarmos como norma que o processo educacional é fundamental para fazer com que o anjo que existe dentro de cada um de nós venha à tona, como eu disse o doutor lá fora, e o demônio seja acorrentado. Se nós acreditarmos nisso, é claro que nós teremos uma sociedade muito melhor, onde tudo que é de bom do indivíduo vai florescer. O problema é todo educacional. As pessoas riem das outras porque não foram preparadas, não aprenderam a respeitar as diferenças. Mas será que nos países desenvolvidos as pessoas são mais educadas? Sem dúvida, educação... Gordo não tem essa complexo, certeza, será eu não que tenho nos essa Estados certeza, Unidos... mas eu queria Nos retornar Estados aquilo que o Unidos não Zóio são falou exemplo. a respeito dos valores. Eu acho que a gente vive valores que invertem a questão. Porque eu creio que toda cultura, toda civilização começa a se estabelecer definitivamente quando existe um cuidado pelos mais fracos e não um ataque aos mais fracos. Então, todo complexo e todo ataque que um faz sobre o outro é exatamente sobre o ponto fraco do outro. Então, o gordo no gordo, o caolho no caolho, o manco no manco, o baixo no baixo, o alto no alto. É exatamente, isso é muito representativo, porque significa uma perda da cultura e da civilização, porque a cultura e a civilização se baseia, sobretudo, no cuidado dos mais fracos. E do cuidado dos mais fracos, inclusive do cuidado das próprias fraquezas. É um barato isso, porque de repente é valorizar... Falando da vida real, né? Não, é valorizar... Não é assim. Não, A vida real não é assim. Mas é porque tem um elemento sádico, um elemento cruel em cada um de nós. Eu não sei como é que a gente vai enfiar, aonde a gente vai enfiar isso. Mas nós vamos... O argumento... Fala. O argumento da vida real é um argumento que eu queria discutir no próximo bloco, porque a gente tem que mudar essa realidade. Tem que mudar. Tem que mudar. Você achou que, Sérgio? Tem estereótipos de físicos, que é, por exemplo, a criança que tem orelhas grandes é considerada burra, ou dumbo, ou quem tem o queixo retraído é considerado sem decisão. Então tem esses estereótipos que qualquer sociedade, não só a sociedade brasileira, mas qualquer sociedade tem. Sem falar nisso. Mas isso é um aspecto especial ao senhor fez alusão. Não estamos falando, nós estamos falando dessas coisas mais gerais. Não, mas tem essas aqui também que ainda vem acrescentar mais ainda. É claro, é um aspecto bem particular. Se fulano tem testa grande, é inteligente. E o fulano tem boca pra dentro, é burro. Isso aí é uma adaptação das teorias de Lombroso. É um pouquinho disso. Nós vamos para os comerciais e a gente volta para Enéas Carneiro. Eu penso que só o conhecimento liberta o homem. Só aprendizado contínuo ao longo da vida. Só conhecendo as leis do mundo físico em torno de mim. As leis da sociedade. E conhecendo o que se passa dentro de mim mesmo. Só na medida em que eu conheço, só o conhecimento pode libertar-me. E eu posso participar de uma sociedade mais livre e mais justa para todos os meus semelhantes e para mim mesmo.